Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes, todos os que nos assistem no canal TV Economista. Estou agora continuando naquela série proposta para este mês de análise das possibilidades de mercado das pessoas jurídicas que se dedicam às atividades de economistas na área de economia e finanças. Falo agora de reestruturação e recuperação de empresas. Trabalho nisso já há muitos anos, há 42 anos, na área de falências primeiro, até 2005, e depois recuperação judicial e falências também. Sempre foi um campo muito bom para os economistas. É claro que isto, por vezes, é dominado por advogados, mas os advogados não conhecem a empresa, eles conhecem as leis, né? Não é nenhum demérito para o advogado, não é possível que os advogados também tivessem que conhecer os meandros das empresas. Assim como os economistas talvez conheçam um pouquinho de direito, mas os especialistas não são os economistas, são os advogados. Então esse campo de reestruturação e recuperação é muito interessante, porque desde a Lei 11.101 de 2005, que é a lei de recuperação e falência de empresas, o mote é o seguinte: devemos salvar todas as empresas que são viáveis. É isto. É a conservação da fonte produtiva, ou seja, do lugar onde se produz, do lugar onde se trabalha, e ao mesmo tempo dos empregos e também dos tributos, porque afinal a sociedade vive dos tributos que as empresas pagam. Então é necessário isto. Quando a gente olha, então, a realidade de uma empresa, algumas delas não têm outra solução. Talvez tivessem, mas não foi esse o caminho ocupado, o caminho escolhido, foram direto para a recuperação judicial. Então não tem jeito, já tem o processo feito, está lá, tem que ser trabalhado em cima da recuperação judicial. Então, nesse caso, vai haver um plano de recuperação que certamente vai contar com o trabalho dos economistas para verificar as projeções de faturamento, as projeções de lucro, o encaixe dos pagamentos aos credores, a evolução, a necessidade de investimentos e a própria viabilidade da empresa e a avaliação dos seus bens e direitos e contra as suas obrigações. Isso é um trabalho de economistas. Então, certamente na recuperação vai haver isso. Às vezes, há um ou outro caso de economista nomeado como administrador judicial também, ou mesmo como gestor judicial, que é uma outra função, porque o administrador representa o juiz, é mais o papel burocrático, enquanto que o gestor judicial é aquele que substitui a diretoria da empresa em recuperação. Então, há um trabalho significativo, sim, na área de recuperação judicial de empresas. Mas também, e esse é o ramo que eu mais trabalho, é a reestruturação de empresas. A reestruturação pressupõe que você ainda não está numa situação em que não há outra saída senão pedir a recuperação. Então, é uma avaliação anterior, uma avaliação que se faz a partir do entendimento de que aquela empresa, com alguns ajustes, mais graves ou menos graves, mais fortes ou mais fracos, pode voltar a dar lucro, a pagar as suas dívidas sem passar pelo trauma de um processo de recuperação. E aqui eu não estou criticando o processo de recuperação, é que ele se tornou um trauma. Se tornou pelas exigências burocráticas, pelos custos. Então é muito mais simples para uma empresa passar por uma boa reestruturação, se der tempo, se for viável essa reestruturação, do que ir para a recuperação. Eu não tenho dúvida disso. E o economista pode trabalhar, e não precisa ser só na área financeira, porque as finanças, na verdade, não são, entre aspas, a culpada da crise da empresa. Pode ser, se o setor de finanças for mal gerido, se não tiver pessoas com competência para escolher as fontes de financiamento, as formas de administração do caixa, pode ser, mas normalmente não é. O problema maior das empresas está na produção, nos custos elevados, na logística, nos preços e nas condições de venda que são fixados pelo departamento comercial.
né? Nos recursos humanos que não são apropriados para aquele tipo de empresa ou poderiam ser melhores, na questão tecnológica, ou seja, o maquinário, os equipamentos, os sistemas utilizados não são o mais adequado. E o economista tem condição de analisar tudo isto, às vezes com a ajuda de algum técnico, mas certamente toda a parte que cabe à empresa, todo o interno da empresa e mais ainda, todo o mercado, tudo aquilo que cerca, os ambientes que cercam a empresa, pode ser analisado por um economista. O melhor livro de administração de produção que eu conheço não é de um engenheiro, é de um economista. Então, nós podemos entrar nessa área, nos especializar em determinadas áreas e, em conjunto, fazer esse trabalho de reestruturação e recuperação. Isso pode ser feito por uma empresa devidamente registrada no Corecon São Paulo. Obrigado.